Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, a criação de todas as coisas, os 6 dias de Gênesis 1, de Gênesis 2. Nós estamos focando no capítulo 2, porque é continuidade do 6º dia, e nós estamos falando do 6º dia, e o capítulo 2 tem muitas informações concernentes a esse 6º dia, e nós estamos falando especificamente agora a respeito da criação da mulher. E nós vimos que para a mulher vir, Adão teve que dar uma oferta, teve que dar a sua costela. Nós vamos seguir o texto agora, de Gênesis, que diz assim, eu quero pegar minha Bíblia agora, o livro de Gênesis diz assim, no versículo 22, 2:22, da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então, é o texto de Gênesis 2:22, diz que da costela, certo? Da costela que o Senhor Deus tomou do homem. Então veja, Deus tomou o homem do pó da terra, mas a costela era do homem. Agora o homem, ele está doando essa costela está retirada, essa costela era do homem, mas agora está fora do homem. O homem está desacordado, está numa anestesia, num sono profundo, como diz a Bíblia, e Deus vai começar a fazer uma obra com essa costela, certo? Então, o ser humano tem 12 pares de costela, 12 pares. O número 12 fala de governo. O ser humano tem 12 pares de costela, e quando o número 12 aparece na Bíblia, ele está falando para nós de governo. Isso mostra que a mulher que Deus ia criar da costela de Adão, ela não veio simplesmente para estar com Adão, ela veio para governar. Nós precisamos entender que esse casal que Deus vai criar, o casal original, é um casal que não requer de autoridade e submissão como nós entendemos hoje. Os textos que falam hoje de autoridade e submissão, eles estão falando para nós depois da queda, ou seja, são homens e mulheres caídos, homens e mulheres que conhecem o bem e o mal pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e não homem e mulher como Adão e Eva perfeitos. Então a mulher, ela veio para governar ao lado do homem, ela veio para governar junto com o homem. O homem sendo o primeiro, ele tem uma certa primazia, mas isso não quer dizer que a mulher seria apenas alguém que o seguiria. Não, ela seria um ser semelhante ao homem em imagem, em semelhança, em autoridade. Ela junto com o homem governaria. Então 12 é o número do governo, está falando do governo, certo? Mas indica que essa mulher, ela governaria, ela estaria junto com Adão na condução de todas as coisas. A bênção do domínio, ela não foi dada somente para Adão, ela foi dada para Adão e para Eva, para o homem e para a mulher. A bênção de sujeitar a terra foi dada para ambos, certo? E então, a mesma capacitação que Adão tinha no seu corpo e no seu espírito, na sua alma, essa mulher que está sendo construída agora da costela, ela teria também. Então já são 12 pares, ao todo dará 24, e o 24 fala de governo duplo. O 24 fala de um governo que é duplo, um governo dividido em 2, certo? Ou seja, já mostrando para nós que Deus tirou da costela, e um dos sentidos era esse, de que a mulher veio para governar, e que os seres humanos tendo 12 pares é o governo, e desses 12 pares então dá 24, 24 é o número do governo duplo, quer dizer que os dois, eles governariam juntos, de igual para igual, face a face um com o outro. Então, veja que Adão dá a costela, possivelmente seja Deus dirigiu Adão ao que ele deveria dar. Não quer dizer que Adão chegou e falou, já que o Senhor vai fazer essa mulher para mim,
toma esse dedo, arranca esse dedo, e desse dedo o Senhor faz a mulher, arranca essa mão e dessa mão. Não, possivelmente seja o próprio Deus que tenha dito a Adão para ele semear, para ele dar a costela. E isso fala muito conosco que Deus, é Deus que nos pede as coisas, é Deus que nos pede oferta, é Deus que nos pede para dar alguma coisa. E quando Deus pede para dar alguma coisa, Ele já fala para nós o que nós devemos dar. E o que nós vamos dar vai frutificar, vai ser útil, certo? Era útil para Adão a costela, fazia parte dele, mas dessa costela Deus daria uma esposa para ele, certo? Então a costela, sendo a costela, esse sentido de ser a costela, serve para proteger. A costela, nos seres humanos, ela serve para proteger os órgãos internos. E eu preparei aqui só 3 órgãos dos mais importantes que nós temos, os órgãos internos, que a costela faz isso, protege. A costela protege o coração. Então isso fala que o homem não se sentiria mais só. Por que o homem não se sentiria mais só? Porque a mulher o completaria no coração, porque Adão sentiu esse vazio no coração, no sentimento. Então a costela vem para proteger o coração. Isso está falando que a mulher veio para proteger o coração do homem, para encher o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz: ame a sua esposa, porque a mulher foi dada justamente para isso, para encher o coração do homem. Então o mandamento de Deus em falar ame a esposa, não é que Deus esteja falando algo tão duro, tão difícil, tão complicado. Não, é que a mulher veio com esse propósito de preencher o coração do homem, de tirar a solidão, de fazer o homem deixar de sentir, de se sentir só. Então fala de preencher o coração. A costela também, ela protege o pulmão, certo? Então fala de vida e respiração. O pulmão, ele fala do que para nós? Ele fala de vida, ele fala de respirar. Então fala de proteger e estar junto na vida. Que essa mulher, ela respiraria junto com Adão, ela estaria junto com Adão na vida, ela não estaria para trás, ela não estaria para frente, ela estaria junto, face a face, uma ajudadora que o protegeria, o coração e o pulmão, protegeria e estaria junto na vida, estaria sempre juntos. Foi para isso que Deus fez a mulher, para estar sempre junto do homem, junto com o homem. Ela nunca pode estar separada, ela nunca pode estar longe do homem, ela sempre tem que estar, como fala o pulmão, junto. E 3, fala dos rins, proteger os rins. Uma das funções do rim, dentre as muitas, é drenar água, é tirar as impurezas. Então a mulher, ela veio como ajudadora do homem. A mulher ela veio para ajudar o homem a discernir os assuntos da terra, a fazer o homem ver claramente as coisas. A mulher teria uma capacitação de ver, de entender, de sentir, de perceber, de notar, maior do que a do homem, e ajudaria o homem a discernir os assuntos concernentes à terra, os assuntos da terra. Veja que isso é tão verdade hoje, que dizem que as mulheres, elas têm um 6º sentido, ou seja, nós que somos cristãos, nós não temos essa crença de ter um 6º sentido. Nós sabemos que é uma facilidade que a mulher tem de discernir, de ver mais do que o homem, de perceber, de notar mais do que o homem algumas coisas. O homem tem dificuldade de ver, mas a mulher, ela veio para trazer discernimento para o homem, trazer clareza para o homem, ajudar o homem a ver claramente os assuntos. Então a costela tem esse papel, e a mulher que seria formada da costela também tem esse papel de proteger o coração do homem, fazer o coração do homem estar preenchido, de estar junto com o homem na vida e de dar discernimento ao homem. Então Deus está fazendo um casamento aqui,
E esse casamento unindo esses dois é uma união de perfeição. Então diz aqui que da costela formou uma mulher. Então Deus, dessa costela que Adão doou, formou uma mulher. Mas a palavra formou aqui, em Gênesis 2, 22, ela tem o sentido de construir. Ou seja, Deus construiu, edificou, fez. Não tem o sentido de simetria, de formar algo no sentido de aparência, de escultura. Tem a ver com o sentido de construir, porque Deus pegou da costela. Então você pode imaginar Deus da costela construindo um corpo. É isso que quer dizer, o pó, Deus formou do pó, mas da costela Deus construiu. Do pó Deus deu simetria, Deus deu forma a Adão. Da costela Deus construiu, certo? Edificou, Ele fez, Ele construiu um corpo, Ele construiu uma mulher para Adão, um corpo. Ou seja, então de uma costela Deus começou a fazer todo o resto, certo? Dessa costela Deus fez as outras costelas, dessa costela Deus fez os outros ossos, dessa costela Deus fez a cabeça, o crânio, dessa costela Deus fez as pernas, os pés, os joelhos, dessa costela Deus fez os olhos, certo? Deus construiu, foi construindo através dessa costela. Nessa costela Deus tirou todos os órgãos externos e internos que um corpo humano possui. Então foi uma construção, não foi apenas uma simetria, como no caso de Adão, que Deus formou o homem do pó. Aqui nesse caso Deus estava construindo, certo? Então Deus, Ele formou no sentido de construir, e Deus também formou no sentido da simetria, porque o texto que fala de Gênesis capítulo 2, verso 7, então vamos entender que a mulher ela foi formada como simetria, Gênesis 2, 7, e foi construída, foi formada em construção, como diz Gênesis 2, 22. Em Gênesis 2, 7 diz: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou, ou seja, construiu a mulher, o corpo da mulher, certo? Da costela. Essa é a única diferença, que Deus, portanto, construiu, o Senhor Deus construiu a mulher da costela do homem. Então Deus formou, Deus fez, certo? Deus fez e Deus criou, porque o versículo 7 aqui diz: e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus também soprou nesse corpo construído dessa mulher o fôlego de vida. O fôlego de vida não é de Adão, é de Deus. Tanto que Adão disse: agora é osso do meu osso, é carne da minha carne. Não disse é fôlego do meu fôlego, porque não era o fôlego do fôlego dele, era o fôlego de Deus. Então não diz que Deus soprou nas narinas, mas nós sabemos que Deus fez isso, certo? Em suas narinas o fôlego de vida. E aí diz aqui: o homem foi feito alma vivente. Então a mulher foi feita alma vivente. Então a mulher, ela foi formada, ela foi feita alma vivente e Deus criou, certo? Então quando Deus tirou da costela, formou, construiu o corpo, certo? O corpo físico. Então Deus vem com o Espírito, sopra, e essa mulher também se torna uma alma vivente. Ela é feita uma alma vivente, e a mulher também é um ser tripartido, com a diferença que o corpo dela foi tirado da costela e Adão foi tirado do pó. Somente essa a diferença, certo? Então Gênesis 1, 27 vai estar mostrando isso para nós. Criou Deus o homem à sua imagem. Então fala de criar, de bara, de fazer algo do nada. É o Espírito, certo? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus, Ele colocou aqui em Gênesis 1, 27, que é a sequência, do texto. Gênesis 1, 27, façamos o homem
E depois Deus diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, do mesmo jeito que Deus criou o Adão, Ele também criou a Eva. A única diferença é que Adão veio do pó, o corpo, e o corpo da Eva veio da costela de Adão. Mas o sopro de vida, que é o criar, que é o bara, foi o mesmo, e ela foi feita também uma alma vivente. Então, da mesma forma que o homem foi feito, formado e criado, a mulher ela foi feita, certo? Ela foi formada, simetria, ela foi formada, construída, e ela foi criada, bara. Então veja, ela se tornou uma alma, assim quando o sopro de vida de Deus se juntou, encontrou aquele corpo construído da costela de Adão, ela passou a ser também uma alma vivente. Então ela foi feita uma alma vivente, ela foi feita uma alma vivente que é do corpo e do espírito, ela se tornou uma alma como Adão. Assim como Adão, quando abriu o olho, viu o seu Criador, certo? Quando Eva abriu os olhos, essa mulher abriu os olhos, ela viu o Criador. E o Criador, diz aqui o texto, trouxe a Adão. Então o Senhor, depois de ter feito o mesmo processo com Eva, diferenciando apenas no corpo, que é da costela, e foi uma construção, não foi só uma simetria, mas uma construção, certo? Deus trouxe a Adão. Então olha só, Adão deu uma costela, recebeu uma mulher. Deus já está falando aqui que o padrão de um homem é ter uma mulher. Foi dada uma mulher. E Deus está fazendo aqui o primeiro casamento. É o primeiro casamento. Quando Deus trouxe a Adão, a Eva, a sua mulher, Deus estava fazendo o primeiro casamento. E para ter esse casamento, Adão teve que dar uma costela. Adão deu essa costela e recebeu uma ajudadora que encheria seu coração, que estaria na vida com ele como pulmão, na respiração, e como os rins que drena e tira as impurezas. Essa mulher seria uma ajudadora para discernir os assuntos da vida. Então esse Adão deu essa costela e recebe essa mulher, certo? Deus trouxe a Adão, certo? Então Deus trouxe a Adão. Seu sacrifício gerou uma ajudadora. O sacrifício de Adão de ter tirado um dos seus membros, a fé de Adão de ter confiado em Deus para dormir, fez com que esse sacrifício, aliado à fé, ou seja, uma fé que tem obras, ele não teve uma fé sem obras, porque a fé sem obras ela é morta. Ele teve uma fé viva, porque ele doou algo, ele fez algo inspirado na palavra de Deus, no ensinamento de Deus. Foi Deus quem ensinou ele a dar a costela. Então quando ele dá essa costela num sacrifício, quando ele acorda, ele recebe uma ajudadora. Ela foi feita para ele. Eva, a mulher, foi feita para o homem, para andar junto com o homem e auxiliar o homem. Deus estava aqui dando o padrão de como os casamentos seriam. Um homem e uma mulher que seriam um só. Deus está fazendo aqui o primeiro casamento. É o primeiro casamento que há e há o padrão. Deus está fazendo um padrão para toda a criação, de um homem e uma mulher em um casamento.